Boa noite, pessoal. Começando agora mais uma live ao vivo aqui no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Estou convidando aqui as pessoas para entrarem nessa live comigo. Só um instantinho que eu estou dando um tempo para as pessoas entrarem. Hoje eu estou pelo Instagram e pelo YouTube. Hoje é a live, para mim, mais importante desse rolê todo. Eu vou falar um pouquinho sobre autossabotagem e os 6 P's, que são umas crenças limitantes que nos atrapalham. Nos atrapalha na hora de empreender, na hora de fazer o nosso negócio. Estou convidando aqui as pessoas para entrarem. Se você que está entrando agora, vai clicando aí no botãozinho, no aviãozinho, para convidar outras pessoas. Clica aí no coração para o Instagram ser notificado e também chamar outras pessoas. E assim, gente, preste muita atenção em cada detalhe dessa live, dessa conversa, porque vai ser algo assim transformador na vida de vocês. Vocês não fazem ideia o quanto isso vai ser importante para cada um de vocês. Estou dando um tempinho para o pessoal entrar e estou convidando mais gente aqui. Estou compartilhando aqui no meu YouTube também, para que as pessoas possam vir assistir. Vocês não têm noção, gente, o quanto que as crenças limitantes e a autossabotagem nos atrapalham, não empreender com sucesso, nos faz não ter sucesso na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. A autossabotagem e os 6 P's nos travam muito na vida, muito. E vocês vão entender o porquê. Só estou dando um tempo para o pessoal acabar de entrar. Para a gente começar a falar, até mesmo porque hoje eu não posso demorar muito, não, porque o assunto hoje é um pouquinho extenso. Hoje eu tenho vários pontos a tocar com vocês, e eu sei que vai tocar lá no fundo. Assim, vocês vão precisar fazer uma mudança muito grande para que vocês possam empreender com sucesso. Acabando aqui de mandar o convite para as pessoas. Para a gente começar a entrar no tema em si. E se durante a live vocês tiverem alguma pergunta, pode anotar aqui embaixo na caixinha, nos comentários, para quem está aqui no YouTube. Se você está vendo depois, porque essa live vai ficar salva no meu IGTV, se você está vendo depois, você pode mandar um direct para mim ou escrever aqui nos comentários, que eu estou aqui para responder a pergunta de vocês. Então, assim, vamos começar. Vou entrar no assunto. Eu fiz aqui no Word uma colinha para eu não esquecer nada que eu preciso falar para vocês, até mesmo porque é um assunto muito importante, tem muitos detalhes, e eu não quero esquecer nada para falar com vocês. Então, vamos lá, vamos entrar. Boa noite, Érica. Pessoal que está aqui no YouTube, pode mandar aqui os comentários aqui do lado, se tiver alguma pergunta, que eu vou respondendo também. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a minha colinha.
para falar para vocês. Maria, boa noite. Gente, essa live é muito importante, como eu falei no começo. Eu vou falar sobre autossabotagem e os 6 P's, que são crenças limitantes. Isso são itens que nos atrapalham, nos impedem na nossa vida de uma forma geral. Tanto pessoal, profissional, como pessoa. Isso tudo atrapalha o nosso dia a dia. Tá? Vocês vão entender o porquê. Eu vou começar pela autossabotagem. O que é autossabotagem? É o que a gente faz com a gente mesmo que nos impede de crescer, nos impede de continuar, tá? Isso que é autossabotagem. Existem 2 tipos de sabotadores, os internos e os externos. Deixa eu só mandar aqui no grupo, pessoal. Existem 2 tipos de sabotadores, os internos e os externos. Os internos é o quê? É a insegurança, o medo do julgamento, a falta da clareza. Entendeu? Esses fatores internos nossos que nos atrapalham de prosseguir, nos atrapalham de continuar, é o medo do julgamento do outro, medo de não dar certo, medo de, eu vou tentar e se não der certo, o que vão falar de mim, o que vão falar para mim, entendeu? Isso tudo nos limita, são os nossos sabotadores internos. E existem os sabotadores externos, que é o quê? A falta de tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um bom celular, eu não tenho um bom computador. Então, isso tudo são fatores externos, são desculpas que a gente dá para não fazer determinado ato por medo. Entendeu? O que mais nos atrapalha, o que mais nos trava na vida são os sabotadores internos. Porque os externos a gente dá um jeito. Eu não tenho tempo. Tá, com essa pandemia, todo mundo teve tempo suficiente. Eu não tenho dinheiro. Beleza, você compra uma coisa, você empreende, ganha o dobro, empreende de novo, ganha o triplo, e aí você faz dinheiro. Nem que seja uma bala que você compra. Você faz dinheiro, você consegue resolver. Entendeu? Então, eu não tenho um bom celular. Quando você tiver dinheiro, você compra um bom celular. Então, os fatores externos, eles não atrapalham tanto quanto os valores internos. E os valores internos nos travam, nos limita. São os nossos maiores sabotadores. Deixa eu até botar o tema aqui da live para quem está chegando agora para saber. Então, assim, os sabotadores internos são os que mais nos limitam. É o que a gente fala, eu não vou fazer, não vou empreender porque eu tenho medo, não vou empreender porque o outro vai me julgar. Entendeu? Então, os sabotadores internos são os piores de todos para a gente lidar. E aí, existe um negócio que se chama inteligência positiva. Não sei quem está aqui se já escutou falar. Inteligência positiva é o quê? É pensar ao nosso favor, pensar estrategicamente. Nós precisamos ter a inteligência positiva. Nós precisamos pensar sempre ao nosso favor. Sempre ter um pensamento de forma estratégica. Entendeu? É a velha história do anjinho e do diabinho. Entendeu? O anjinho é o nosso sábio, é a parte inteligente, é o que quer que a gente faça, é a nossa vontade de realizar o nosso sonho. E o anjinho é o nosso crítico, é o medo, é o eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Então a gente cai naquela história, anjinho de um lado, diabinho do outro lado. E o tempo que a gente fica sobre cada um desses, sobre o anjinho ou o diabinho, é o que vai determinar o nosso sucesso. Então, se você fica muito tempo sendo controlado pelo anjinho, eu consigo, eu posso, eu vou com tudo, eu vou fazer com o que eu tenho, eu vou começar e o restante vai se encaixar, você está no tempo do anjinho. Mas se você fica com aquele pensamento, eu não posso, eu não consigo, o que vão falar de mim, você está sob o tempo do diabinho. Então, o que você fica mais sobre o tempo é o que vai determinar o teu sucesso. Então, gente, escolha sempre ficar pelo anjinho. Comecem, avancem, só comece. O restante vai se adequar, o restante vai se ajustar. Mas você tem que apenas começar e entrar em ação. Então, vamos entrar em si nos sabotadores. Existem 9 tipos de sabotadores. Eu queria que quem estivesse aí online, se você pudesse pegar um papel e uma caneta e escrever para você qualificar. E eu vou fazer um negócio com vocês. Quem tiver
quem assistir essa live, tirar um print, me marcar, postar nos seus stories, me marcar, eu vou mandar para vocês o teste dos sabotadores para vocês fazerem, tá? Então, tira um print dessa live, posta nos seus stories, me marca, que eu vou mandar para você o link para você fazer esse teste dos sabotadores e saber quais são os sabotadores que mais te detonam. Quando a gente toma conhecimento disso, fica mais fácil a gente agir, fica mais fácil a gente lutar contra esse sabotador e ter sucesso na nossa vida como um todo. Então, assim, vamos para o primeiro sabotador. O primeiro deles é o inquieto. Antes de eu começar, preste atenção numa coisa. Não se trave. Mas eu sou mais isso, mais aquele, menos esse, menos esse. Não se desanime com isso. O intuito de você saber identificar os seus sabotadores é o quê? Poxa, eu sou isso, eu sou muito disso e pouco disso. Porque sabotador, dos 9, todos nós temos um pouco. Só que o ideal é que seja equilibrado. O ideal é que seja uma nota até 5. E, assim, uma média de 5, tá? Colocando de 0 a 10. Então, o ideal é que todo ele seja equilibrado. Se você tiver mais de um e menos do outro, você tem que trabalhar esses sabotadores para que eles estejam de uma forma equilibrada. Então, o conhecimento é para você trabalhar e não desanimar, tá? Que isso fique bem claro. Então, vamos lá. O primeiro sabotador que a gente vai falar hoje é o inquieto. O que é o inquieto? É aquela pessoa que abre várias abas do navegador, que tem dificuldade em focar em determinado trabalho. Então, é uma pessoa que é distraível com qualquer coisa. Por exemplo, você está aqui, está lendo um livro, aí passou uma mosca, pronto, você se distrai com a mosca. Entendeu? Você está focado ali em fazer um conteúdo. Você escutou um barulhinho de alguma coisa caindo no chão, você já se distrai com aquele barulho, entendeu? E a pessoa, ela fica sempre no raso, ela não consegue se aprofundar no assunto. Por exemplo, eu quero montar um curso no digital. Beleza. O que eu preciso? Primeiro, estudar, entender e colocar em ação, tá? Só que a pessoa só estuda, ela não se aprofunda no digital para entender como ela vai fazer aquele curso. Então, o sabotador inquieto é assim, ele vive sempre no raso. Eu quero aprender a fazer confeitaria. Ó, a Érica botou aqui já que me identifiquei. Érica, calma que ainda falta mais 8. Você vai se identificar em muito, entendeu? Porque todos nós temos um pouquinho de cada um. Então, assim, a pessoa quer, eu quero ser uma confeiteira. Beleza, só que ela vai lá, aprende a fazer as massas tradicionais de bolo e acabou, fica por isso mesmo. Não se aprofunda, não experimenta várias massas, vários recheios, várias coberturas. Não, ela fica sempre no raso. Isso é o sabotador inquieto, entendeu? Isso nos atrapalha, porque não deixa a gente se aprofundar em um determinado assunto. Aí vem o sabotador número 2, que é o prestativo. O prestativo é aquela pessoa que quer ajudar muitos outros, entendeu? Só que não se ajuda. Coloca todo mundo em primeiro lugar, primeiro os filhos, o marido, o vizinho, o amigo, o aluno, o professor, mas esquece de olhar para você mesmo. Então, o prestativo, ele olha todo mundo em primeiro lugar, menos para você. O prestativo, ele faz isso por quê? Porque ele quer ter atenção, ele quer ter carinho, ele quer ter amor em troca. Então, ele dá muito para as pessoas, para que as pessoas retribuam ele com amor, atenção e carinho. O prestativo, ele tem a necessidade de ser reconhecido. Ele quer porque quer ser reconhecido. Então, ele faz muito pelo outro, para que o outro reconheça o que ele está fazendo. Só que ele esquece de fazer para ele, entendeu? Ele ajuda todo mundo, mas fica com a vida dele parada, paralisada. E isso acontece o quê? Traz frustração para a pessoa. Entendeu? Você traz frustração para você mesmo, porque você ajuda todo mundo, vê todo mundo subir, vê todo mundo decolar e você fica parado no mesmo lugar, entendeu? O prestativo, assim, todos eles têm o seu lado muito ruim quando você se doa muito, e você deixa esse sabotador entrar na sua vida. Aí vem o 3, que é o hiperrealizador. O hiperrealizador é aquela pessoa que produz 24 horas, mesmo não sendo necessário.
Por... A Érica leu aí de novo. Por exemplo, o hiperrealizador, vamos botar assim, você já tem... Eu trabalho com digital. Eu tenho os meus posts programados para 15 dias. Só que se eu tivesse esse sabotador em mim, e 15 dias é pouco, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer... Entendeu? Mesmo que eu tivesse com as postagens para o ano inteiro programada, eu ia ter a necessidade de fazer mais e mais e mais, não parar 24 horas. O hiperrealizador, ele também acredita que o sucesso é necessário, é totalmente necessário. Ou eu tenho sucesso ou eu não sou nada. Ele se autoviolenta, porque quando você exige muito de você, você está se violentando. Entendeu? Então, o sabotador hiperrealizador, ele se autoviolenta. Ele faz o que for necessário para conseguir o que ele quer. Entendeu? Isso daí, gente, é muito perigoso, porque uma pessoa que tem um hiperrealizador lá em cima, ele passa por cima de todo mundo, independente de quem seja, do que possa acontecer, ele só quer atropelar todo mundo para se fazer a vontade dele. Aí vem o quarto sabotador, que é o quê? É o insistente. É aquela pessoa que é perfeccionista com ela mesma, com o outro e com tudo que está ao seu redor. Imagina você lidar com uma pessoa dessa, que quer tudo sempre muito perfeito, não só com ela, mas com o outro, com o que está acontecendo ao nosso redor, sendo que a gente pode controlar o que a gente pensa, o que a gente faz, mas a gente não pode controlar a ação do outro. A gente controla determinadas coisas que a gente faz, mas a gente não controla o resultado que aquilo vai ter. Entendeu? E a pessoa insistente, ela é perfeccionista ao extremo, com tudo. Entendeu? E quando ela não consegue fazer aquilo que ela determina para ela mesma, ela fica frustrada, ela fica com raiva dela. Entendeu? O insistente, ele tem isso, ele determina, ele é tão perfeccionista que quando alguma coisa dá errado, ele se frustra, ele se autocritica. Entendeu? E quando o outro não faz aquilo que ele quer, aquilo que ele planejou, gera uma raiva, gera um ódio, entendeu? Gera uma frustração dele em relação a outra pessoa. Entendeu? O insistente, ele quer controlar tudo ao extremo ao redor dele. Entendeu? Mas é ao extremo. É uma coisa também, assim, é muito difícil a gente lidar com uma pessoa que tem o sabotador insistente muito alto. Aí vem o quinto sabotador, que é o esquivo. O que é o esquivo? É aquela pessoa que prefere não se posicionar para não brigar. Ele prefere não falar o que ele pensa para não gerar um desconforto. Entendeu? Ele prefere procrastinar, deixar sempre para depois as coisas, para não ter confusão. Ele não quer dizer não, porque ele sabe que se ele falar não, isso vai trazer prejuízo para ele. Só que a gente tem que aprender a dizer não. Eu fiz até um post falando sobre isso, está lá no meu feed. A gente precisa aprender a dizer não. Entendeu? Hoje eu estava conversando com um amigo meu e eu estava falando isso com ele. A gente se sobrecarrega porque a gente passa a ser a agenda do outro, calendário do outro, entendeu? E o outro acaba sugando a nossa energia. Então, a pessoa esquiva, ela só fala não. A gente tem que ter um controle. A gente tem que aprender a dizer não, mas também tem que se posicionar. Uma pessoa esquiva, ela não se posiciona, ela apenas fala o não o tempo todo. Ela acha que falar não é sinônimo de não ter briga, ela não gosta de se posicionar. Então, uma pessoa esquiva é isso, ela não gosta de se posicionar, ela não entra numa briga, ela não quer gerar um desconforto no outro. E isso ela vai guardando os sentimentos para ela. Isso também é muito ruim, porque você se destrói. Entendeu? Você guardando o sentimento para você, você está se destruindo. Aí vem o sexto sabotador, que é o hipervigilante. O que é o hipervigilante? É aquela pessoa que vê perigo em tudo. Olha ao redor dela, ela fica já, ai meu Deus do céu, por aqui vai ter perigo, por aqui está errado, por aqui não vai dar certo, por aqui eu não vou conseguir. Então é uma pessoa muito ansiosa e ela não consegue parar
planejar, observar o que está acontecendo à volta dela. Ela só vê o perigo. Ela foca em tudo que pode dar errado. Por exemplo, vou abrir uma loja. Beleza, vou abrir uma loja. Não, mas se eu abrir uma loja, eu posso falir, a fiscalização pode vir fechar minha loja, o teto pode cair, eu posso não vender, eu posso não conseguir pagar minhas contas. Ele só vê isso, ele não vê que ele pode vender, ele pode ter sucesso, o cliente pode comprar, ele pode ter um faturamento alto, ele pode ter a liberdade financeira dele. Então, ele não vê isso, ele só vê o lado negativo da coisa, ele só vê o que pode dar errado. Então, o hipervigilante, ele só vê perigo para todos os lados. Entendeu? Ele está sempre olhando para o lado dele, procurando, às vezes não tem nem perigo, mas ele procura onde está o perigo. Aí vem o 7º sabotador, que é o controlador. Entendeu? Existe, gente, preste atenção, existe o insistente e existe, é diferente, tá? O insistente e o controlador. O insistente, ele sempre insiste a mesma coisa. O controlador é totalmente diferente. O controlador, ele quer saber todos os próximos passos. Ele quer sempre ver o caminho completo. Às vezes, na nossa vida, a gente precisa arriscar. Nem tudo a gente planeja, nem tudo a gente controla, entendeu? Então, vai ter determinadas coisas na nossa vida que a gente vai precisar arriscar. E é nesse arriscar que muitas das vezes a gente erra e aprende com o nosso erro. Mas a gente tem que arriscar, a gente precisa arriscar, isso é necessário para o nosso crescimento como pessoa, como profissional, é necessário arriscar, é necessário errar. Entendeu? E a pessoa que é controladora, ela quer ver tudo assim por completo. Ela não admite ela não enxergar nada. Então, se ela vai, vamos supor, do Rio para São Paulo, ela quer saber, antes de sair de casa, ela vai saber por cada trecho que ela vai passar, quanto tempo ela vai levar, quantos quilômetros ela vai seguir, entendeu? Se ali está tendo algum trânsito, algum acidente, alguma coisa que pode... Ela quer visualizar todo o caminho do Rio para São Paulo. Se ela não conseguir visualizar um trecho, ela já não faz mais. Então, o controlador, assim, ele quer ter controle de todas as situações. Então, ele não consegue arriscar, sendo que a gente não controla tudo. Essa pandemia veio para mostrar isso para a gente. Quantas pessoas fez planos para 2020 todo e não conseguiu ter resultado? Porque nem tudo na vida a gente consegue controlar. Você consegue controlar o que você vai falar com o outro, mas você não consegue ter o controle do que o outro vai te responder. Entendeu? Você consegue controlar o que você vai fazer, mas você não consegue controlar o que o outro vai fazer. A gente vê para quem dirige, você está dirigindo, você está sabendo o que você está fazendo no volante, mas você não sabe o que o motorista da frente ou de trás vai fazer. Você não consegue controlar isso, entendeu? E o controlador, ele quer ter controle absoluto em tudo, entendeu? E ele não admite sair alguma coisa do controle dele. Aí vem o 8º sabotador, que é o hiperracional. O hiperracional, ele tem dificuldade em expor e trazer à tona os sentimentos dele. Entendeu? Ele não sabe falar o que sente. Ele é chamado de uma pessoa fria, arrogante, porque ele não expõe o que ele sente. Entendeu? Ele não consegue colocar a criatividade para fora. Mas por quê? Porque o hiperracional, ele acha errado expor o que ele sente. Ele acha errado botar para fora aquilo que ele sente. Ele não consegue falar um eu te amo, um eu te adoro, eu preciso de você. Ele não consegue expressar o que ele sente. Entendeu? Trazer sentimentos para ele é horrível. E isso, principalmente um relacionamento a dois, é muito ruim. Entendeu? Você se entrega, você fala, você ama e o outro não consegue expressar. Ele até te ama, entendeu? Mas ele não consegue expressar que te ama. Aí a pessoa acaba desanimando. Então, assim, o hiperracional também é uma pessoa muito complicada de lidar, porque você não sabe nunca se ele está gostando ou não está, se ele está amando ou não está, porque ele tem medo, ele tem dificuldade de expor esses sentimentos. Entendeu? Aí vem o nono
sabotador, que é a vítima. A vítima, ela coloca sempre a responsabilidade no outro. Ela nunca erra. Isso nunca acontece com ela. Ela não é capaz de fazer nunca isso, entendeu? É sempre o outro que é o culpado, é sempre o outro que fez, é sempre o outro. Ela nunca coloca a culpa nela mesma, entendeu? E errar, gente, é humano. Errar é necessário. Nós temos necessidade de errar para a gente aprender, entendeu? Isso, mas daqui a pouco eu vou falar sobre os 6 P's. Vocês vão entender muita coisa sobre esses sabotadores, muita coisa, da onde vem esses sabotadores. Então, assim, a vítima, ela nunca erra, ela sempre coloca a culpa no outro, ela nunca é culpada de nada, entendeu? Isso também é muito ruim. Então, assim, só recapitulando, os 9 sabotadores é o inquieto, o prestativo, o hiperrealizador, o insistente, esquivo, hipervigilante, controlador, hiperracional e vítima. No meu curso que eu vou lançar agora e na minha mentoria, que está com as vagas abertas, mentoria individual, e no curso que eu vou lançar agora no começo de dezembro, eu falo mais a fundo sobre cada autossabotagem dessa, e eu dou também ferramenta para você lidar com isso. Eu te ajudo a lidar, entendeu? A tentar controlar esses sabotadores. Esses sabotadores, gente, vocês controlam mesmo com o dia a dia, você se conhecendo, tudo vem do autoconhecimento. Você se conhecendo e colocando em prática para você fazer esse equilíbrio. Ah, eu estou vendo muito perigo. Então, calma aí. Meu sabotador tá vindo à tona, então vamos diminuir ele, vamos botar ele para baixo, eu vou ver mais coisa boa. Ah, eu estou controlando tudo. Não, calma aí, controlando tudo, e meu sabotador está lá em cima do controle, eu vou tirar ele. Entendeu? Então, no dia a dia, você lidando com isso, você aprende a lidar com esses sabotadores e aprende a dominar ele, entendeu? Porque você tem que dominar esses sabotadores. Você não pode deixar eles estarem lá em cima, entendeu? Eu venho trabalhando esse ano todo, eu venho trabalhando para equilibrar essa minha sabotagem. Eu tenho até que fazer o teste novamente, porque esse teste é aconselhável que a gente faça de tempos em tempos. É de 3 em 3, de 4 em 4 meses, entendeu? O ideal é que você faça para você ver se você está conseguindo equilibrar. Eu tenho até que repetir o meu teste agora. Eu faço, guardo o resultado, entendeu? Daqui a 3 meses eu faço de novo para eu ir comparando e ver se eu estou conseguindo colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então, isso daí é uma coisa que você vai ter que fazer eternamente, porque sempre vai vir um sabotador atacando a tua vida. Sempre. Então, no curso, eu falo mais a fundo sobre esses sabotadores e dou ferramentas para te ajudar a lidar com isso. E aí, Érica, achou mais algum que parecesse com você? Vai colocando aí nos comentários, gente. E assim, esses sabotadores nos atrapalham em tudo na nossa vida. Seja em relacionamento pessoal, profissional, seja em a gente empreender, investir, isso atrapalha muito, 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 muito. Vocês não têm noção o quanto esses sabotadores, quando estão muito lá em cima, é prejudicial para a nossa vida. Vamos falar agora um pouquinho dos 6 P's. Vocês vão entender muita coisa sobre esses sabotadores, de onde vem. E esses 6 P's vai mexer um pouquinho com cada um de vocês, tá? Que vai fazer vocês refletirem e trazerem a consciência do que está acontecendo na vida de vocês. Esses sabotadores, eles vêm lá de trás. Oh, o hiperracional não sou eu, graças a Deus. Boa noite, Jéssica. Então, assim, gente, os 6 P's, desculpa, a autossabotagem, ela vem muito de crenças que foram colocadas na nossa vida. E lá de trás, nós trouxemos bagagens que nos atrapalham a vida num todo, tá? E esses 6 P's, que para mim não são 6, para mim são 7. A teoria é dos 6, mas eu incluo mais um no final. Então, vamos lá. Esses 6 P's é que trazem na nossa vida muita autossabotagem, muita, porque ele vem de crenças limitantes, crenças que nos limitam a prosseguir.
Então, vamos para os 6 P's. O primeiro, pais. São os que mais nos limitam, são as crenças limitantes que a gente traz lá de trás, são dos nossos pais. Entendeu? Os nossos pais, eles nos criam com uma mentalidade que a gente tem que fazer uma faculdade. O certo é fazer uma faculdade. O certo é você trabalhar na CLT, é você fazer um concurso público, é você ter uma carreira estável. Ele traz isso tudo, os nossos pais traz isso tudo para a gente. Então, eu vejo tantas pessoas, até na mentoria, no curso, pessoas que eu converso, mas minha mãe falou que para eu ser alguém eu tenho que estar na CLT. Meu pai falou que para eu ter estabilidade eu tenho que estar num concurso público. Primeiro, estabilidade não existe, e eu acho que isso, muitas fichas nesse 2020 caíram nas pessoas. Porque pessoas que achavam que estavam estáveis no trabalho viram que não estão. Então, pessoas que achavam que estavam com a sua empresa estável viram que não estão. Então, assim, vamos partir daí. Estabilidade não existe. Para você ser alguém, você não precisa necessariamente ter um emprego de carteira assinada, estar na CLT, e nem precisa ter um concurso público. Entendeu? Você pode ser alguém empreendendo. Você pode ser alguém trabalhando para você mesmo. Quantas pessoas aí que empreendem, que trabalham para si, têm sucesso, têm dinheiro, têm estabilidade, não, tem condição, tem liberdade financeira, geográfica e emocional. Entendeu? Então, assim, essas crenças que os nossos pais trouxeram, que você vai ser alguém só se você trabalhar na CLT, se você fizer um concurso público, isso não existe. Quebre isso na tua vida. Você não precisa de carteira assinada para você ter dinheiro. Você não precisa de concurso público para você ser alguém. Você pode empreender, você pode ter o seu negócio próprio. Você pode investir em você mesmo e ter sucesso na tua vida, ter sua liberdade. Entendeu? Outra coisa é, você para você ter alguém, ser alguém, você precisa concluir uma faculdade. Quantas pessoas grandes a gente vê por aí que não concluíram a faculdade? Eu tenho um grande exemplo de uma pessoa conhecida, que é o Flávio Augusto, dono da WhatsApp da Number One. Ele, se vocês verem a história dele, e se vocês lerem o livro dele, Ponto de Inflexão, vocês vão ver, ele não fez faculdade, ele foi expulso do colégio militar. O homem veio do nada, do zero, entendeu? Empreendendo, e hoje ele é bilionário, entendeu? Então, assim, fazer faculdade não vai direcionar quem você é. Fazer faculdade, ela pode melhorar o seu conhecimento, pode ajudar no seu conhecimento, mas ele não vai fazer quem você é. Então, essas crenças que a gente traz dos nossos pais nos limita na vida, entendeu? Um segundo P são os professores. Gente, não estou falando, que fique bem claro, não estou falando do professor pessoa, tá? Não estou falando do professor pessoa. Um outro P que nos limita são os professores, ou seja, o sistema de ensino em geral. Hoje, a gente aprende na escola coisas que são incompatíveis com o nosso dia a dia. A gente aprende na escola matemática, português, história, geografia, física, química. Gente, onde vocês usam física no dia a dia de vocês? Entendeu? Agora, empreendedorismo, finanças, que são coisas que a gente usa no dia a dia, a escola não ensina. Então, o outro P de professores é o sistema de ensino em geral. Ele é incompatível com o nosso dia a dia. Eles nos limitam, eles nos obrigam a acertar sempre. Você faz uma prova e só existe certo ou errado. Não existe o entender a matéria, não existe o deixa eu pensar com a minha própria cabeça. Não, você tem que pensar com a cabeça do professor. Entendeu? Você tem que pensar com a cabeça daquele livro que você está estudando. Você não tem opção de você criar. Você, para escrever num caderno, as instituições de ensino, ela te obriga que você tem que escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, na linha. Então, isso limita a sua criatividade. O P de professores, da instituição de ensino em geral, ela te limita na vida, ela te limita a criatividade, ela faz com que você não pense, ela faz com que você faça tudo no automático, entendeu? Você vai estudar para uma prova, você não entende a matéria, você decora a matéria, você decora, vai lá, faz a prova, acabou a prova, você esqueceu. Por quê? Porque você não entendeu, você não estudou, você decorou.
Quantas pessoas, eu desafio aqui, quantas pessoas, entendeu, que hoje está na faixa dos seus 30, 40 anos, igual eu estou, lembram do que vocês aprenderam lá atrás no seu segundo grau? O que você usou aprendendo função, aprendendo expressão, entendeu? Você não usa em nada. Agora, se um professor te desse aula de marketing, aula de finanças, você hoje estava colocando no seu dia a dia. Por que as pessoas hoje não sabem aprender? Porque não foram ensinadas lá atrás. Por que a escola não dá uma aula de finanças? Finanças, independente da área que você esteja, você precisa de finanças no seu dia a dia. Entendeu? Então, o segundo P que nos limita muito são os professores, são as instituições, o sistema de ensino em geral. E é o que a Fernanda falou aí, ó. Está cada vez pior, sim, está cada vez pior. Está cada vez pior e pior e pior. Entendeu? Então a gente precisa tirar essas crenças da nossa cabeça que eu preciso me aprofundar na escola porque é a escola que vai me ensinar. Não é o que vai te ensinar no dia a dia. Eu te garanto que 80%... Gente, não estou falando para vocês também deixarem de estudar, não é isso. Não é isso, tá? Que fique bem claro. Mas hoje eu não aplico 90% do que eu aprendi na minha escola. Entendeu? Eu hoje aplico na minha vida, na minha mentoria, nos meus cursos, o que eu aprendi no meu dia a dia. As porradas da vida que eu tomei é o que eu trago de exemplo. Entendeu? Foi isso que me ensinou, e não o que eu aprendi na escola. O terceiro P que nos impede muito da gente prosseguir são os padres. Novamente eu falo, gente, não estou falando de religião, tá? E nem padre figura do católico, não. Estou falando dos líderes religiosos de uma maneira geral, das religiões de uma maneira geral. As religiões, os dogmas que existem, nos impede de ser feliz, nos impede de prosseguir. Por exemplo, uma pessoa está casada, mas ela vive um casamento infeliz, triste, um casamento abusivo. Existem religiões que falam que você não pode se divorciar, você tem que estar junto até o final. Mas calma aí. Você tem que estar junto num relacionamento que você está infeliz, que você está sofrendo violência, mas você pode ficar triste? Você pode se autoviolentar? Porque você ficando triste, você ficando apreensivo, você ficando ali com medo, você está se autoviolentando. Então, existem religiões que falam que você tem que ficar casado, que você não pode se separar de maneira nenhuma. Entendeu? Que você tem que ficar ali até o final. Ficar ali para quê? Para você amanhecer morta, igual acontece muito por aí? Para você viver chorando pelos cantos? Para você esquecer quem é você? Entendeu? Então, assim, um outro P que nos atrapalha muito são os padres, os líderes religiosos de uma maneira geral. Uma outra coisa que acontece é que, eu quero casar numa determinada religião. Mas você só pode casar naquela religião se você for batizado nela. Se você não for batizado nela, você não pode casar. Gente, cadê a opção de escolha? Entendeu? E se o seu batismo foi feito lá atrás, quando você era criança, que seus pais eram responsáveis por você, e eles não quiseram te batizar naquela religião? Hoje, para você casar, você tem que se batizar? Entendeu? Então, isso daí nos limita muito, nos trava muito, essa crença lá de trás. O quarto P são os patrões. Patrões que eu digo são as empresas em geral, são os chefes, as empresas, que eles não nos deixam criar, não nos deixam inovar. Dependendo da empresa que você esteja, o que você faz, entendeu? Acontece de vir outras pessoas e quererem ser mais do que você, quererem ser melhor do que você, e com isso você não consegue mostrar quem você é. Entendeu? Você não consegue aparecer, você não consegue mostrar o seu melhor. E isso te trava. Entendeu? Existem empresas que você vai ter colegas de trabalho, que o seu colega de trabalho, se você fizer uma coisa melhor do que ele já olha com um olhar para você, já querendo te usar. Então, o quarto P de patrões, de empresas em geral, elas nos travam de ser melhor, não nos deixa criar, não nos deixa inovar. Se você chegar para um gerente seu e for mostrar uma ideia sua, e aquele gerente tiver que, vamos botar assim, não, o supervisor
Desculpa. Você vai pegar, você tem uma ideia, você mostra para o seu supervisor. Só que se o seu supervisor for entregar para o gerente e falar que aquela ideia foi sua, aquele supervisor, ele está com um emprego arriscado. Por quê? A sua ideia pode ser tão maravilhosa que o gerente pode querer tirar aquele supervisor do lugar e botar você no lugar dele. Então, aquele supervisor ele vai te impedir de mostrar a sua inovação, de mostrar a sua ideia. Entendeu? Então, as empresas, em geral, estão nos podando de inovar, de criar. É por isso que pesquisas já foram feitas que 80% das pessoas que estão na CLT, elas estão insatisfeitas com o trabalho delas. Elas não estão realizadas ali. Por quê? Porque elas estão sendo podadas. Elas estão sendo podadas de criar, de inovar. Entendeu? Então, 80% das pessoas estão insatisfeitas. O burnout, que é uma doença de trabalho, ele está aumentando cada vez mais. A depressão em quem está na CLT está aumentando cada vez mais por causa dessa insatisfação. Entendeu? Então, o 4P de patrões, empresas em geral, nos atrapalha muito na nossa vida, muito, porque ela nos limita, ela nos trava. O 5P, agora eu vou tocar em muita gente, o 5P é a preguiça. Preguiça. É o pior P de todos, porque até agora eu estava falando de fatores externos, só que a preguiça é um fator interno, um fator nosso, entendeu? Para mudar, a gente precisa mudar várias coisas à nossa volta, e mudar dói. Sair da nossa zona de conforto dói. Sair da nossa zona de conforto pode, a gente vai precisar chorar muito, vai precisar ralar o joelho. Ó, a Lari falou aí, esse pegou aqui. Pois é, a preguiça é o pior dos 6 P's que a gente tem. Entendeu? Quer dizer, o pior não. O 5P, que é a preguiça, e o 7º, que eu vou falar ainda, para mim são os piores de todos. Entendeu? A preguiça, gente, sair da zona de conforto dói. Entendeu? Você tem que mudar várias situações ao seu redor para você agir, dói. E as pessoas ficam com essa preguiça nelas, entendeu? Então, esse 5P, assim, nos priva muito de muita coisa. Eu tenho certeza que 50% das pessoas que não alcançaram o objetivo delas foi pela preguiça, foi pelo medo de sair da zona de conforto, foi pela dor que sair da zona de conforto dá, que dói. Dói você ter que agir, dói você ter que tirar pessoas da sua vida para você conseguir alcançar seu alvo. Dói você ter que sair do seu lugar e muitas das vezes ir para um lugar pior para você melhorar. Entendeu? Eu costumo comparar isso com uma casa, quando você vai dar faxina numa casa. Para uma faxina ser bem feita, você tem que tirar tudo do lugar. Então, você entra numa casa que está sendo feito faxina, parece que passou um furacão ali, está tudo fora do lugar. Mas é necessário sair tudo do lugar para as coisas se acertarem. Entendeu? Então, a preguiça, sair da zona de conforto, dói por causa disso, porque você vai fazer uma bagunça na sua vida para depois você acertar ela. Entendeu? E esse P trava muita gente. Trava muita gente. O 5P, que é a preguiça, e o 7º P é o que mais travam as pessoas. O 6º P é o preconceito. Não é o preconceito com o outro, não. É o preconceito com você mesmo. É o preconceito comigo mesmo. Entendeu? Eu tenho uma ideia, mas aí eu penso assim, não vou colocar essa ideia porque não vai dar certo. Não vou colocar essa ideia, porque se eu colocar, o que o fulaninho não vai falar? Eu não vou sair da CLT para empreender, não, porque o que minha mãe vai pensar de mim? O que meu marido vai falar de mim? Gente, isso tudo é preconceito. Entendeu? Você está desanimando antes de você fazer. Só que aí o que acontece? Você só vai saber se deu certo ou não se você fizer. Quando você tem o preconceito com você mesmo, você limita as possibilidades das coisas acontecerem. Entendeu? Você tem que colocar em ação, você tem que fazer. O que o outro vai pensar ou vai achar de você, o problema é dele. Você tem que colocar na sua cabeça que você precisa fazer. Você não pode ter preconceito com você mesmo. Entendeu? Você tem que
se colocar ativo. Você tem que deitar a sua cabeça no travesseiro e estar com a sua consciência tranquila que o que você queria fazer, você fez. Se você errou, ótimo, maravilhoso, aprenda com seus erros e faça de novo da forma certa. Mas você fez, você não teve preconceito com você mesmo. Entendeu? E esse 6º P, que é o preconceito com a gente mesmo, é horrível, nos trava, nos paralisa. E eu acrescento o 7º P, que é o perfeccionismo, que junto com a preguiça acaba com o ser humano. O perfeccionismo é um P autodestrutivo. Por quê? Você não consegue fazer nada direito, porque você quer sempre ter o melhor, você quer sempre tudo 100% e não vai estar tudo 100%. Para você começar um negócio, você não vai começar com ele 100%, você vai acertando no meio do caminho. Entendeu? Vai ser com seus tombos que você vai aprender, vai ser com seus erros que você vai aprender, vai ser com feedback negativo que o seu cliente vai te dar que você vai fazer o certo. Então, o perfeccionismo, ele atrapalha muitas pessoas, porque você deixa de fazer agora, que é o momento, porque você quer estar 100% perfeito, mas não vai estar 100% perfeito nunca, nunca. Entendeu? Você vai acertar um erro, vai aparecer outro, você vai acertar outro, vai aparecer outro, você vai acertar outro, e assim vai, eternamente. Nunca vai estar 100%. Então, o perfeccionismo te atrapalha muito. E o perfeccionismo, junto com a preguiça, acaba com a tua vida. Entendeu? Então, são 7 P's limitantes. Agora, olha para esses 7 P's e pensa na autossabotagem, que eu dei lá no começo. Você vê como que as coisas se encaixam? Muita autossabotagem que acontece com você vem das crenças limitantes desses 7 P's. Entendeu? Esses 7 P's trabalham na tua vida de uma tal maneira que faz com que você hoje se autossabote. Quando você começa a entender essas crenças limitantes desses 6 P's, desses 7 P's, você começa a trabalhar o seu autossabotador. Porque muita coisa que você faz com você hoje veio lá de trás. Veio dos seus pais, veio dos seus professores, veio da instituição de ensino, veio das religiões, entendeu? Veio do seu perfeccionismo, veio do seu preconceito com você mesmo. Então, muita autossabotagem vem lá de trás. Você precisa se conhecer, saber de onde está vindo essa raiz, aonde está essa raiz do problema, para você, então, trabalhar esses sabotadores. Enquanto você não conhecer a raiz do seu problema, você não vai conseguir acabar com o seu sabotador. É um trabalhando junto com o outro. Entendeu? Meu tempo aqui no Instagram está acabando. Eu sei que essa live é uma live difícil, complicada. É uma live de autoavaliação. É um assunto que a gente tem que parar, pensar, raciocinar, analisar friamente, entendeu? Cada P desse, cada autossabotagem dessa tem que ser analisada friamente, calmamente. Você não pode pensar e já fazer, entendeu? Você tem que entender a raiz do problema, você tem que se autoconhecer para você conseguir equilibrar esses sabotadores na sua vida. Você precisa se conhecer para você acabar com essas crenças limitantes na sua vida. Então, gente, vamos trabalhar o autoconhecimento. Vamos trabalhar o autoconhecimento para que você possa acabar, ou melhor, ajustar o que faz você se sabotar. Entendeu? Você pode empreender para todo mundo, empreender para quem quiser, basta você mudar aqui a sua mentalidade. Entendeu? Então, vamos para ação, vamos fazer, que você vai conseguir, você vai chegar lá, tá? Se tiver alguma pergunta aqui no YouTube ou aqui no Instagram, pode colocar aqui embaixo algum comentário. Esse é um assunto que, assim, eu gosto muito de falar, gente, porque eu me auto-saboto a todo momento. Entendeu? Eu tenho sabotadores meus que são lá em cima. Eu tenho sabotadores meus que, assim, trabalha muito. Eu tenho que trabalhar muito para não deixar eles pegarem. E hoje eu mudei muito a minha vida porque eu entendi essas crenças limitantes, eu entendi o que eu
estava trazendo do meu passado, entendeu? E tentei trabalhar, tento todos os dias trabalhar isso, eu tento acabar com isso todos os dias. E é um assunto que eu gosto muito de falar, porque eu rompi barreiras. Eu saí das caixinhas que um dia me colocaram do medo, do julgamento, do eu não posso, eu não consigo, e hoje eu estou aqui, entendeu? Hoje eu estou aqui fazendo, ajudando outras pessoas a romperem barreiras. Ó, a Fernanda botou aqui, procrastinação é o fim da picada. Pois é, mas muitas pessoas procrastinam, entendeu? Por medo, por insegurança, por eu não, achar que não pode, mas vocês podem, gente. Vocês conseguem. Eu consegui, entendeu? Eu estou aqui, minha missão aqui no digital é ajudar vocês a romperem barreiras, a ver que vocês podem, vocês conseguem. Eu quero dar a mão a vocês e caminhar lado a lado para ajudar vocês a saírem dessa zona de conforto, para vocês colocarem sua voz no mundo, entendeu? Na minha mentoria, a primeira etapa da mentoria toda, tanto a mentoria individual quanto em grupo, é a gente trabalhar primeiro o autoconhecimento. Porque se você não se autoconhecer, se você não souber onde vem essas raízes desses problemas, você não vai conseguir empreender. A minha mentoria, ela te ajuda a montar um produto digital, ela te ajuda a trazer um produto do físico para o digital ou alavancar suas vendas dentro do digital. Só que você não vai conseguir fazer isso se você tiver crenças limitantes. Se você não conhecer o que te auto-sabota. Entendeu? Então, na minha mentoria, a primeira coisa que eu trabalho são isso. São o seu temperamento, seus sabotadores, as suas crenças, para você entender da onde vem e saber como trabalhar. Porque se você não se autoconhecer e não souber como você trabalhar isso, você não vai conseguir empreender. Você não vai conseguir ter um negócio de sucesso. No meu curso Formação de Social Media do Zero, que eu vou lançar agora em dezembro, o primeiro módulo dele também é o autoconhecimento. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir montar um curso. Se você não conseguir, se você não se conhecer, você não vai conseguir montar um produto digital. Entendeu? Então, o autoconhecimento é a coisa mais importante da nossa vida num todo. Da nossa vida pessoal, profissional, como pessoa, entendeu? É muito importante se conhecer, é muito importante saber o que mais grita em você. Qual é o seu temperamento, qual é o seu sabotador que mais grita, qual é a crença que mais te limita, entendeu? Isso é muito importante vocês saberem. Gente, acabou meu tempo por aqui. Ai, cansei porque é um assunto que eu falo com muito gás, com muita vontade de abrir a cabeça de vocês para que vocês entendam e vejam que vocês também podem. Contem comigo sempre, para o que precisar. Pode me mandar direct, pode escrever aqui no comentário que eu estou aqui para te ajudar. Muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Quem tirar um print dessa live, postar nos stories, me marcar e colocar lá o insight que você teve, eu vou liberar para você o teste desses sabotadores, tá bom? Muito obrigado pessoal do YouTube que ficou até agora. Muito obrigada a todo mundo, gente. Um beijo e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.